Amém, amém. Eu fiquei bravo ontem com ele, porque ele foi me chamando de velho logo de cara, assim. Eu, na flor da mochibada, não é? Ou seja, só com 73 aninhos, não é? De vida, me chamando de velho. Como que pode uma coisa dessa? Mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio para mim estar aqui com os irmãos nesta manhã tão feliz, não é? E ver a carinha dos irmãos aqui é uma alegria muito grande, não é? Estamos muito felizes por estarmos aqui, conhecendo as nossas origens, né? Meu bisavô é aqui de pertinho, aqui da Ilha da Madeira, não é? Ontem eu estava falando que ele foi para o Brasil. Ele nasceu 100 anos antes de mim, só 100 anos antes de mim, não é? Eu sou de 51 e ele é de 1951 e ele é de 1851. Né? Meu bisavô, Antônio Castanheira Ribeiro, não é, da Ilha da Madeira. Talvez tenha até algum parente aqui, né? Mas ele foi para o Brasil com 15 anos de idade, foi escondido num navio, não é? Chegou lá no porto, antes do navio atracar, ele pulou na água e foi o resto a nado. Foi o primeiro crente da minha família, não é? E ele converteu-se lá no Brasil. Daí meus avós também se converteram. Depois meus pais se converteram. Minha mãe que é descendente dele, meu pai é outra ancestralidade. Meu pai parece que tem ligação com o nome dele parece que tem ligação tanto com os judeus serfaditas, né? E como também os espanhóis, né? Mas estou aqui na minha terra de origem, é um grande prazer estar aqui com vocês, não é? Uma alegria muito grande mesmo. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã o que está aqui em Ezequiel 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler esse texto do verso 1 até o verso 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Deixa eu apresentar minha esposa, gente. Como que eu posso fazer um trem desse? Levanta aí, minha esposa. Essa é a minha segunda esposa. A primeira, eu vivi com ela 46 anos e o Senhor a levou. Ela era irmã do pastor Márcio, né? O Senhor a levou e depois o Senhor me deu uma outra esposa, bem mais velha do que eu, não é? Mas e ela tem sido uma bênção também na minha vida, como a primeira também foi. Louvado seja o nome do Senhor pela bondade dele. Eu estava lendo no verso 1, não é? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos.
Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi ou En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao ribeiro, ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos aqui na tua presença. Dá-nos um coração aberto para ti, sensível para ti, Senhor. Um coração quebrantado, o suficiente para recebermos esta palavra nesta manhã, de modo que sejamos edificados e fortalecidos no Senhor. Que o nosso coração seja desnudado pela tua palavra, Senhor, e nós saiamos daqui realmente impactados pelo teu ensino. Nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor mesmo seja o ministrante desta manhã, Senhor. Que o Senhor mesmo venha nos ensinar. Dá-nos esta habilidade para percebermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Porque eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus nunca falou que era um estacionamento. Jesus é um caminho. E um caminho é algo que a gente tem que percorrer. Se nós não andarmos neste caminho, nós vamos ficar para trás. Nós vamos perder tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Então nós fomos feitos para crescer. Nós fomos feitos para avançar. Nós fomos feitos para amadurecer cada dia. Nós precisamos estar focados nisto, que nós precisamos crescer. Nós não fomos salvos só para sermos salvos. Nós fomos salvos com propósito. Nós fomos salvos para que Deus pudesse realizar todo o projeto dele para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus sonhou conosco, com cada um de nós. Cada um dos nossos dias foram escritos e determinados, antes mesmo que tivéssemos nascido. Então, há um caminho para cada um de nós percorrermos.
e nós precisamos andar por ele. Agora, nós lemos aqui sobre este rio, não é? Que nasce lá no templo de Jerusalém, não é? É um dos motivos pelos quais eu creio que o templo de Jerusalém será reconstruído antes da vinda de Jesus. Muitas pessoas olham para isso de maneira figurada. Me perdoem, mas eu não olho para isso de maneira figurada. Eu olho para isso literalmente, não é? Mas existem 3 versões deste rio. Uma versão deste rio é a versão que eu chamo de versão celestial do rio. Lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, se você abrir a sua Bíblia lá, você vai ver a versão celestial deste rio. Um rio que nasce na cidade quadrangular, não é? Os adolescentes lá da minha igreja chamam de o cubão, não é? Porque essa cidade celestial é, na verdade, um cubão, não é? Ela tem mais de 2.000 quilômetros de comprimento, mais de 2.000 quilômetros de altura e mais de 2.000 quilômetros de largura. Imagine só, a descrição que o livro de Apocalipse nos dá deste cubão, não é? É onde os santos vão viver. A Bíblia diz que a nossa herança está no céu, mas ela vai descer do céu para a terra, não é? E este cubão é onde nós vamos viver depois da vinda de Jesus. E então a Bíblia diz que as nações andarão à luz deste cubão, desta cidade. E lá diz assim, no capítulo 22, a partir do verso 1: Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Não é? O rio lá de Ezequiel 47, ele nasce no templo de Jerusalém, não é? Ele nasce lá no santuário, e aqui ele nasce no trono de Deus. É a versão celestial do rio. Mas existe também uma outra versão do rio, que é a versão espiritual do rio. Em João capítulo 37, Jesus fala sobre esta versão espiritual do rio. Aliás, capítulo 7, desculpe, não tem João 37. João capítulo 7, verso 37. Eu sabia que tinha alguma coisa de 37. João 7, 37, diz assim, olha: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus disse que aqueles que crescem nele, do seu interior, irmãos, nós hoje somos habitação de Deus, nós somos habitação do Espírito Santo. Então, esse rio também nasce no trono de Deus, no trono de Deus que está dentro de nós, amém? Então, são estas 3 versões do rio. Lá no Salmo 46, versos 5 e 6, se eu não me engano, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Bíblia diz também que aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às correntes de águas, não é? Então, nós somos plantados junto às correntes de águas. Irmãos, toda a nossa vida cristã depende do relacionamento que nós temos com este rio. Nós crescemos e amadurecemos na medida em que nos relacionamos com este rio. E então,
É fundamental que a gente entenda isso. O apóstolo Paulo deixa bem claro, lá em Gálatas 5,16: andai em espírito, e jamais cumprireis as concupiscências, ou seja, os desejos desordenados da carne. A única maneira de nós vencermos o pecado é se nós nos relacionarmos com este rio, que Jesus chama aqui de Espírito Santo, não é? Em João capítulo 7. Então, a nossa relação com o Espírito Santo é que vai fazer com que amadureçamos, a nossa relação com o Espírito Santo é que vai fazer com que nós vivamos em santidade. É possível, irmãos, um crente não crescer? Infelizmente é possível. O autor de Hebreus, no capítulo 5, no verso 11 do capítulo 5, ele faz uma crítica severa aos irmãos, aos hebreus, que eram convertidos a Jesus, mas que não tinham crescido. Ele começa esse verso dizendo, olha, sobre isso, ele estava falando ali em Hebreus capítulo 5, sobre Melquisedeque. E ele disse, olha, sobre isso eu tenho muitas coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios para ouvir. E se tornando tardios para ouvir, vocês ainda são crianças, necessitadas de leite. Então é possível o tempo passar e a gente continuar a mesma coisa. Mas Deus não nos salvou só para sermos salvos. Amém? Deus tem muito mais para realizar na minha vida e na sua vida. Eu já sou velho, irmãos, então eu já tenho uma longa caminhada, estou mais de 50 anos andando com Jesus, não é? Eu estou mais de 50 anos só como pastor em Lagoinha, não é? Então, aí dá para os irmãos terem uma ideia de quanto eu sou velho, né? Mas, então, irmãos, isso faz... Então, eu pude passar um pouco dessa jornada. Eu pude passar um pouco... caminhar um pouco por este caminho. Então, me ouça como um velho falando a vocês, não é? Pelo menos tem umas horas que é vantagem de ser velho, não é? E a gente tem que aproveitar ao máximo isso. Eu trabalhava lá na Lagoinha, na matriz, com os idosos, não é? Não sei porquê, não é? Eu trabalhava na matriz com os idosos, e então daí, as irmãs, os irmãos lá costumavam dizer assim, eu sou um jovem ancião. Eles costumavam dizer uns aos outros, um jovem ancião. Mas um nome que eu não gostava, era o nome que a gente tinha lá, que era a melhor idade. Irmãos, isso é propaganda enganosa. É propaganda enganosa. Não é a melhor idade coisa nenhuma, né? A melhor idade é quando eu tinha 20 anos. Agora, só que eu não troco a cabeça de hoje pelos 20 anos. Não troco, né? Então eu prefiro a cabeça, continuar com o corpo velho e a cabeça, a cabeça de velho, mas do que voltar aos 20 anos. Então, nesse aspecto, tem alguns aspectos que são vantajosos. Mas, irmãos, então, nós precisamos crescer. Então, vamos pensar um pouquinho aqui em Ezequiel 47. Aqui havia um homem, não é, ou um anjo. O texto não define, mas tudo indica que era um anjo, não é? Na experiência que Ezequiel está tendo aqui, a gente não sabe se Ezequiel estava tendo uma visão, ou se ele realmente foi levado por esse homem. A gente não sabe esclarecer, não dá para esclarecer muito isso aqui.
Mas o texto diz que este homem tinha um cordel de medir. A medida naquela época era em côvados, era um tipo de medida que havia na época, e um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Não é? E aqui o homem mediu 1000 côvados, não é? Ou seja, cerca de 450 metros, e então fez Ezequiel passar pela água, e a água dava pelos artelhos. Não é? Esta água pelos artelhos fala da nossa experiência inicial com Jesus. Lá em João capítulo 2, verso 12, primeira carta de João, capítulo 2, verso 12, João diz assim: filhinhos, né? Ele está falando dos novos convertidos ali. Ele fala de 3 categorias, de 3 níveis de maturidade ali: filhinhos, jovens e pais. E então, filhinhos é essa primeira categoria, primeiro nível de maturidade, os filhinhos. Essa é uma fase muito linda na nossa vida, não é? Eu nasci num lar evangélico, irmãos, mas como eu era muito duro, eu fui me converter só aos 17 anos. Nunca deixei de frequentar a igreja, não é? Desde criança eu cantava com a minha irmã na igreja, não é? Fazia um dueto com ela, não é? Nós nunca deixamos de frequentar a igreja, nunca teve essa fase na minha vida que eu fui para o mundão, ainda que o mundo estava dentro de mim, não é? Nunca teve essa fase que eu saí da igreja. Mas eu não era convertido, eu não conhecia Jesus ainda. E eu fui convidado para ir no encontro de avivamento presbiteriano, vejam só. Um encontro de avivamento presbiteriano lá em Cianorte, no Paraná. Meus irmãos, foi nesse encontro que eu tive encontro com Jesus. Esses presbiterianos, depois eu fiquei sabendo, eles foram buscar fogo na Lagoinha, em Belo Horizonte, não é? E o coração daqueles pastores ali, era um seminário teológico, foi incendiado por Jesus. E eles começaram a promover esses encontros de avivamento. E eu fui convidado para ir nesse encontro de avivamento, irmãos. E eu pensei que eu estava indo para fazer um passeio com os meus amigos. Mas quando cheguei lá, como disse o pastor, Jesus me pegou. Quando eu entrei pelos portões do seminário, tinha uma enorme tenda levantada no pátio, não é? E tinha várias pessoas na grama, orando em círculos, não é? Tinha um grupo de descendentes de alemães, não é? Uns homens bem grandes, não é? Trabalhadores do campo, não é? Eles estavam ajoelhados ali num círculo. Eu me aproximei, não é? E então, volta e meia, um levantava a cabeça, não é? O rosto sujo de terra e de lágrimas, não é? E eu nunca tinha visto aquilo, não é? E eu sabia que o meu pai era um homem de muita oração e jejum, não é? Mas eu ouvia meu pai volta e meia orando, mas eu nunca tinha visto aquilo. E então eu fiquei impactado com aquele tempo ali de oração. Eu comecei a tremer. E eu pensei assim, eu tenho que sair daqui, senão eu vou dar um vexame aqui, não é? E então eu comecei a sentir uma coisa, irmãos, que eu nunca havia sentido: a presença de Deus. Só que eu não sabia que era a presença de Deus. Eu não sabia identificar o que era. Era um peso que vinha sobre mim. Um peso tão forte, não é? Que eu pensava assim, eu não posso tocar em uma coisa que eu não devo.
Eu tinha medo de tocar nas coisas e tocar em alguma coisa que não podia tocar, que eu não podia tocar. Porque tal é o temor que se apossou do meu coração. Na manhã do dia seguinte, ali naquele encontro, eu entreguei minha vida a Jesus. E Jesus começou uma revolução na minha vida. Eu era um bebezinho, espiritualmente falando. Eu havia nascido de novo. Agora meus sonhos tinham mudado. Porque quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele ressignifica toda a nossa vida. A gente começa a enxergar a vida por um novo prisma. E então eu comecei a enxergar esta nova vida. Imediatamente, sabe o que veio? Um chamado para o ministério. Imediatamente, foi desde o dia que eu me converti. Ali eu fui cheio do Espírito Santo, não é? Minha vida foi moldada completamente. E eu comecei esta caminhada com Jesus. Águas que dão pelos artelhos. Todos que já se converteram a Jesus se lembram deste dia. Porque este dia marca a nossa vida profundamente. Não tem como nós esquecermos mais este dia. Eu li há uns 50 anos atrás um livro de Merval Rosa, chamado A Psicologia da Religião. Esse é um livro bem interessante, que ele faz uma pesquisa sobre as grandes conversões da história da igreja. Não é? Ele faz um estudo sobre Paulo, sobre Agostinho, sobre vários homens da história da igreja. E então ele estabelece uma relação de crescimento, das fases de crescimento. E eu quero falar da segunda fase e usar o que este autor usa. Porque a segunda fase diz assim, mediu, verso 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. A primeira fase da nossa vida cristã é a fase romântica. Ele, nesse autor, chama esta fase de fase romântica. E eu concordei com ele. É uma fase romântica porque a gente parece estar pisando nas nuvens. Não é? Todo mundo na igreja é perfeito. O pastor é perfeito, os irmãos são perfeitos, ninguém tem pecado nenhum. A gente entra nesse mundo e descobre a coisa mais linda que a gente poderia descobrir. Mas é uma fase romântica, não é? A gente ainda não vê tudo. Mas daí, o homem aqui do texto, ele mediu mais 1000 côvados e fez com que Ezequiel passasse pela água, e a água agora dava pelos joelhos. Esta é a fase de crise da vida. Irmãos, ninguém tem nenhum relacionamento, nem humano, nem com Deus, que tenha crescido sem que tenha passado por crise. Não existe isso. Por exemplo, o meu relacionamento com a Vânia, minha esposa, não é? Ele já passou, nosso relacionamento cresceu, porque nós já passamos por crise. Com a primeira esposa, então, eu tive mais crise ainda, porque eu era muito novo na época, quando eu me casei a primeira vez, não é? Então, tem muitos segredos do relacionamento que eu não sabia, não é? E eu fui com a cara e a coragem. Assim também é na vida espiritual. Nós temos que passar por estas crises. Por isso a água dá pelo joelho. Porque nessa fase você tem que aprender a orar. Porque se você não aprender a orar, você não sai dessa fase. Orar aqui é fundamental. Por isso as águas dão pelos joelhos.
é a fase da sua crise. Meus irmãos, nessa época eu me meti numa heresia. Né? Era novo convertido ainda e me meti numa heresia. E isso me fez entrar em crise. E tinha um pastor lá em Londrina, onde eu morava, no Paraná, não é? Tinha um missionário lá que a gente achava que ele tinha um conhecimento bíblico fabuloso. Então a gente queria ouvi-lo. Mas ele pregava uma doutrina que não condizia com aquilo que a Bíblia ensina. Hoje eu consigo entender isso. Mas na época, a gente era cheio dos argumentos que ele nos deu. E eu voltava para a minha igreja, e a minha igreja não sabia resolver esse problema. Nem o meu pastor conseguia resolver esse problema. O pastor chegou a trazer outro pastor de outra igreja para conversar com a gente, não é? Para resolver o problema, mas irmãos, a gente fazia duas ou três perguntas para o pastor que veio ajudar o primeiro pastor, e ele já não tinha resposta para a gente. E ele ficava perdido. Mas apesar de eu ter todas as respostas, o meu coração não tinha paz. Então, outra coisa que é importante nessa fase, é nós sermos apegados à palavra de Deus. Amém? Então eu pensei, eu vou ler Romanos e Deus vai me trazer a resposta. E eu li Romanos 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, até, irmãos, essas letrinhas de rodapé aqui desaparecerem. De tanto que eu li a carta de Paulo aos Romanos, decorei Romanos até o capítulo 8, porque eu queria resposta, até que a resposta veio, e meu coração foi aberto para eu entender a verdade do Senhor. E então eu tinha toda a argumentação, mas não tinha paz. A paz de Cristo não estava sendo o hábito no meu coração. Então nós temos que prestar atenção àquilo que Deus está ensinando a nós, aquilo que Deus quer ensinar a nós, não é? E então graças a Deus que esta barreira foi quebrada, e eu pude sair desta fase que eu chamo de adolescência espiritual. Nesse quesito também eu estou copiando o Merval Rosa, né, que eu já citei aqui, né? Ele chama isso também de adolescência espiritual. Nós todos vamos passar por este período de crise, mas não temas, não tenha medo, o Senhor é com você, e Ele vai continuar a ensinar você, não desista. Sabe que muita gente naufraga aqui, ou seja, tem muita gente que para aqui, ele não avança mais porque não aprendeu a orar, e não aprendeu a buscar a Escritura, e então por isso ele não avança. Mas olha, mediu mais 1000 côvados, diz o verso 5, verso 4 mesmo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Lombos falam de força. Quando você passou pela crise, você se torna um cristão mais forte. Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja que Deus não quer filhinhos assim, bebezinhos do rostinho rosado, né? Ele quer filhos que tenham marcas, Ele quer filhos que tenham cicatrizes, filhos que suportem a tribulação quando ela vier, e ela vai vir. Ela virá, então não nos esqueçamos disso. Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, no verso 2,
tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas tribulações. Parece até masoquista isso aí, né? Tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas tribulações. Porque, em outras palavras, ele está dizendo, se você passar por pouca tribulação, então não é motivo de alegria, não. Mas se você passar por muita, então é motivo de alegria. É porque a tribulação vai produzir algo extraordinário na sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que ele se gloriava nas tribulações. Que coisa estranha essa. É tão antimundo isso, não é? Se gloriar nas tribulações. O mundo nos preparou para nos gloriarmos nas coisas assim, dos nossos sonhos, não é? Eu vou me gloriar quando eu estiver rico, eu vou me gloriar quando eu tiver o carro tal, eu vou me gloriar quando eu tiver a casa tal, eu vou me gloriar quando eu tiver o diploma tal. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando algo totalmente diferente, totalmente às avessas, como eu disse aqui ontem, que o evangelho, irmãos, é uma contracultura. E então, o apóstolo Paulo diz que ele se gloriava nas tribulações. Gloriar-se é bater no peito e dizer assim, eu sou uma pessoa, um felizardo. Eu sou um felizardo, porque eu já passei por muitas tribulações. E ele disse, a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Amém? Ou seja, depois que você passou por essas, você tem as marcas das tribulações na sua vida, então você aprende que Deus pode cuidar de você em toda e qualquer situação. E Ele sabe cuidar de você. Você se lembra que quando Jesus iniciou o ministério dele, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levá-lo ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Porque Jesus, irmãos, como nosso sumo sacerdote, ele tinha que passar por todas as experiências que nós humanos passamos. Por isso ele é tão excelente sumo sacerdote. E então ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas como assim? Jesus não obedecia? É que Jesus não precisava obedecer, irmãos. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. Amém? Ainda que sejam 3 pessoas, eles são um só Deus. Eles nunca tiveram conflito entre eles. Eles nunca tiveram opinião divergente. Mas agora, quando Jesus, o Verbo se encarnou, não é? Então, ele começou a experimentar necessidades que antes ele não tinha. Vocês se lembram que lá no Getsêmani ele orou, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Por quê? Porque agora haviam 2 vontades. A vontade do Pai e o instinto de sobrevivência de Jesus. Que é uma coisa humana. Mas Jesus passou por tudo isso, sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente passa por tudo isso, mas com pecado. E graças a Deus, quando a gente passa por uma tribulação, sem pecar. Águas que davam pelos joelhos. Vai lá para 1 João capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Olha o que diz aqui no verso 3. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens aqui é o segundo nível de maturidade. Os filhinhos, os adolescentes e os jovens. Aqui não está falando de alguém que é biologicamente jovem, não é? Porque os jovens não são fortes. Os biologicamente jovens não são necessariamente fortes. Eles já não venceram o maligno, nem sempre venceram o maligno. Olha as características do jovem aqui no verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Então essas três características dos jovens aqui: eles são fortes, a palavra de Deus permanece neles, e eles já venceram o maligno. Esse nível de maturidade é o nível mínimo que um pastor precisa ter para ser consagrado ao ministério. Se ele não tiver esse nível mínimo de maturidade, ele já venceu o maligno na sua vida, ele é forte, a palavra de Deus permanece nele. Se ele não tiver esse nível mínimo, ele não pode ser consagrado a pastor, ainda que ele tenha o dom, porque uma coisa é o dom, e a outra coisa é ele ser um presbítero, ou seja, alguém que tem maturidade suficiente para exercer o dom. Irmãos, dom sem caráter trabalhado é um perigo, é um perigo. Se nós consagramos pessoas prematuramente, nós estamos colocando aquela pessoa em perigo e também a igreja em perigo. Então, para ser... É o que Paulo diz, não é, que ele não pode ser neófito. O presbítero não pode ser neófito, ou seja, não pode ser recém-plantado. Ele não pode ser nem um filhinho, nem um adolescente na fé. Ele tem que ser, no mínimo, um jovem, porque as águas dão pelos lombos, ele tem força. Você pode colocar o peso do ministério sobre ele e ele aguenta o tranco. Amém? Irmãos, eu acho que eu fui consagrado prematuramente. Graças a Deus que o Senhor me livrou nesse caminho, me guardou nesse caminho. Eu fui consagrado bem jovem, né? Mas o Senhor me guardou nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E então, mediu mais 1000, verso 5. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse é o quarto nível de maturidade, o nível dos pais. Amém? Aqui no texto de 1 João diz: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Os pais é aqueles que têm tido uma longa caminhada com Deus. Eles aprenderam a descansar em Deus. Eles aprenderam a depender totalmente do Senhor. E então eles vivem nessa dependência de Deus. Irmãos, um dos segredos para você aprender a nadar, é primeiro você aprender que a água suporta seu peso. Enquanto você não aprender que a água suporta o seu peso, você não vai conseguir nadar. A minha esposa ouviu essa pregação, ela não sabe nadar, mas ela fez esse teste.
na piscina, e depois ela veio toda alegre me dizer: amor, eu consegui boiar na água. É verdade esse negócio que se a gente confiar na água e relaxar, a gente boia. É verdade isso, amém? Então, se você aprendeu a confiar no Senhor, sabe que Ele pode cuidar de você em toda e qualquer situação, que Ele pode cuidar da sua família em toda e qualquer situação, você é um pai, amém? E você pode servir de suporte para os outros. Você lembra lá de Isaías 32? Isaías 32 é um texto maravilhoso. Olha só Isaías 32. Ô pastor, eu tenho até que hora, pastor? Hã? Pode continuar mais um pouco? Tá. Olha só Isaías 32. Esse texto de Isaías 32 é um texto maravilhoso. Alguns intérpretes da Bíblia acham que este texto aqui se refere ao rei Ezequias, que era o rei que viria logo depois desse episódio aqui. Mas, irmãos, eu não creio nisso. Eu creio que esse texto aqui está falando do governo do Messias, do modo como o Messias queria que a igreja funcionasse. Olha o que diz aí o texto: eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Quantos reis? Um só. Quantos príncipes? Muitos príncipes, não é? E então verso 2, cada um, ou seja, cada príncipe, servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os príncipes são os pais, são aqueles que amadureceram ao ponto de se tornarem pais na fé. E então eles podem ser segurança para os novos que estão chegando, para os adolescentes que estão em crise, os adolescentes espiritualmente falando, para os jovens que estão ingressando no ministério da igreja. Porque cada um desses príncipes servirá de esconderijo contra o vento. Aqui, a Bíblia fala dos ventos de doutrina, não é? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, dos ventos de doutrina. O meu problema, a minha crise durou mais, porque eu não tinha um príncipe à altura, na minha igreja, para me socorrer, naquela crise que eu tive com ventos de doutrina. Ele também, cada um servirá de esconderijo de refúgio contra a tempestade. Refúgio contra a tempestade. Irmãos, para um vento basta um anteparo, não é verdade? Se você estiver atrás do muro, não é? Contra o vento, ele já protege você. Mas tempestade, não. Tempestade vem vento de tudo quanto é lado, não é? Então, um muro não basta, é preciso uma cobertura, amém? Um lugar onde você possa se esconder contra a tempestade. E de torrentes de águas em lugares secos. Muitas vezes na vida cristã nós passamos por momentos de secura. E nós precisamos dessas pessoas que quando nos falam, eles matam a nossa sede. E também de sombra de grande rocha. Note bem, eles não são uma grande rocha. Eles são só a projeção da rocha. Amém? A grande rocha você sabe quem é, não é? Mas eles são a projeção dessa rocha. E então ele traz frescor em lugar de muita sede,
de sol causticante. Aqui o pastor falou que no verão aqui pode chegar a 45 graus, né? 48 graus, misericórdia. Irmãos, eu nunca experimentei, já experimentei isso no deserto, já experimentei. E olha o resultado disso. Quando nós temos príncipes na casa do Senhor, temos príncipes suficientes para suprir a demanda, não é? Olha o verso 3, o que diz: os olhos dos que veem não se ofuscarão. Ou seja, vai haver visão clara e distinta. Amém? E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E olha o verso 4: o coração dos temerários saberá compreender. Você sabe o que é um temerário, né? Um temerário é alguém precipitado, que toma decisões precipitadamente, que fala verborragicamente, não é? Ele não tem um controle daquilo que ele fala, é um precipitado. Isso na Bíblia, irmãos, é um tolo. E aqui está dizendo que até o tolo saberá compreender quando há príncipes da casa do Senhor. E a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Amém. Tem um pastor lá em Belo Horizonte, irmãos, o homem é gago, mas é gago, assim, é difícil você ter uma conversa com ele. Mas quando ele abre a boca para pregar, não gagueja. Os irmãos estão entendendo? Até os gagos falarão pronta e distintamente, porque há príncipes da casa do Senhor, porque há paz da casa do Senhor. Deus chamou você para se tornar um pai. Amém. E você tem que chegar lá. Porque Deus não criou você, não salvou você só para você sentar nessa cadeira todos os domingos. Deus tem muito mais para fazer através de você. Eu fiquei tão feliz das notícias do Evangelho crescendo aqui em Portugal. Deus quer usar você neste país, meu irmão. Seja você português, brasileiro, seja africano, ou não sei de qual país, o Senhor quer usar você neste país. Amém. Deus plantou você aqui para usar você. E então, para isso você tem que crescer. Você tem que amadurecer. Saia do estacionamento, porque se você está no estacionamento, você não está em Jesus, Ele é um caminho. Amém? Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 12, final do capítulo 12, Paulo está falando lá dos dons espirituais. Então ele diz no final do capítulo: olha, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. E esse caminho ele dá o nome de amor. O que é amor, senão a expressão do caráter de Jesus? Não é? E então, irmãos, se nós trilhamos este caminho, nós vamos aprender o que é amar de fato. Amar não é uma coisa estática, é um caminho para você percorrer, é um caminho que a gente aprende todo dia. Amém? A gente tem que trilhar esse caminho com os nossos cônjuges, trilhar este caminho com os nossos filhos, trilhar este caminho com os nossos irmãos da fé, trilhar estes caminhos com os nossos colegas de trabalho, trilhar este caminho com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque a única Bíblia que muitos vão ler, irmãos, é a sua vida. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos faça crescer sempre para a glória do Seu nome. Amém. Daí este rio
por onde passa, Ele vai mudando tudo. Amém. Este rio, aqui de Ezequiel 47, é um rio, na minha concepção, como eu disse, literal, né? E parece, pelos sinais que temos lá no Mar Morto, em Israel, que esta profecia não demora muito a se cumprir, né? Porque estão surgindo o que é chamado bolonhas, né? Bolonhas em volta do Mar Morto, de água doce, e o Mar Morto não tem peixe, porque é o mar mais salinizado que tem, então não tem vida marinha, não é? Então, mas agora a água doce está se formando em volta do Mar Morto, e com peixes. Tudo é indício de que esta profecia está próxima de se cumprir, não é? Mas essa profecia, se cumprindo ou não durante o nosso tempo, que a profecia dos estágios da nossa vida cristã possam estar acontecendo. Nós possamos estar nos relacionando com o Espírito Santo, para que Ele produza em nós tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Amém. Diga para o seu irmão: olha, Deus tem muito para fazer através da sua vida. Você não tem a mínima ideia ainda. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Existe um rio, Senhor, que Flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Senhor, Tu és a fonte, esta fonte inesgotável de vida, esta fonte inesgotável de poder, esta fonte inesgotável de graça, esta fonte inesgotável de transformação que o Senhor pode produzir em nós. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu produzas em nós tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Ressignifique, Senhor, o que precisa ser ressignificado novamente em nossa vida. Abra os nossos olhos espirituais. Ajuda-nos, estamos bebendo deste rio cada dia. Estamos vivendo cheios dele. Estamos cada dia produzindo fruto do Teu Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, que cada uma destas características do fruto do Teu Espírito estejam tomando conta da nossa vida, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de reagir. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Fonte de águas vivas. Declare isso para Ele, declare para Ele, fala para Ele: eu quero beber nesta manhã, Senhor. Sacia, Ele pode saciar. Fala para Ele: eu quero beber. Nesta manhã, você chegou aqui e talvez enquanto o pastor Paulo estava a pregar, você chegou à conclusão de que você está nos artelhos ainda. Ou talvez você chegou à conclusão de que você está nos joelhos. Ou talvez você chegou à conclusão de que você nem está acessando a água. Mas nessa manhã existe um acesso aqui para você. E esse acesso chama Jesus. Esse é o único acesso que te leva a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nesta manhã, eu queria que por um instante você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Nós não podemos, depois de receber uma palavra tão especial, nós saímos daqui sem dar essa oportunidade para você que esteve aqui nesta manhã, você que está aqui, você que está em casa. Eu quero dar duas oportunidades aqui nesta manhã. A primeira oportunidade é para você que nunca disse assim: Senhor Jesus. Você nunca disse isso: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Hoje eu quero experimentar. Hoje eu quero experimentar desse Jesus que todo mundo fala. Hoje eu quero experimentar desse Jesus que esse pastor pregou aí hoje. Hoje eu quero experimentar desse Jesus que esses irmãos tanto falam. Hoje eu quero experimentar desse Jesus que eu tanto ouço falar. E eu quero experimentar entregando a minha vida completamente ao Senhor. Se você tomou essa decisão, se você quer tomar essa decisão, a única coisa que você precisa fazer agora é você levantar a sua mão direita aonde você está, todos com os olhos fechados. Aonde você está, só você levantar a sua mão direita aonde você está, que nós vamos orar por você. Precisa levantar a mão bem alto, que eu preciso ver você, porque eu quero orar por você. Já temos algumas mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mantenha a sua mão levantada, por favor. A segunda oportunidade que eu quero dar para você nesta manhã é para você que já experimentou nessas águas, mas nesse momento você se sente fraco, se sente longe, se sente afastado, sabe? Se sente aquela pessoa que está longe de Jesus.
Mas hoje você quer retomar aos caminhos do Pai. Você quer voltar a acessar não só os artelhos, os joelhos, mas os lombos. Você quer inundar, você quer transbordar, você quer mergulhar na presença de Deus hoje. E você quer renovar a sua aliança com o Senhor Jesus. Levanta assim a sua mão direita, levanta assim a sua mão direita. Aonde você está, levanta a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita aonde você está. Você que disse sim para Jesus, levanta a sua mão direita. Você que quer renovar a sua aliança, levanta a sua mão direita também. Levanta assim bem alto que eu preciso ver você. A única coisa que você precisa é isso, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Você que levantou a mão, são várias mãos. Eu preciso muito orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu posso te pedir um favor? Vem aqui à frente, vem. Vem aqui à frente. Vem aqui rapidinho enquanto nós louvamos ao Senhor. Pode vir, pode vir, pode vir. Aonde você está? Vem, você que levantou a mão. Vem, 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 vem. Vem, vem. São várias mãos que levantaram. Vem, vem, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, vem aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família. Isso, pode vir, pode vir, pode vir. Vem cá, meu filho, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aqui à frente, eu gostaria que vocês olhassem aqui para o pastor agora. Que alegria poder receber vocês aqui. É muito bom. Estou muito feliz. Jesus está muito feliz. Nós como igreja estamos muito felizes. E eu gostaria que vocês repetissem uma oração comigo. Uma oração simples. Sabe que Jesus é muito simples. Jesus é muito simples. Jesus, Ele está aqui e Ele está tão feliz com a decisão de vocês. Está muito feliz, sabe? E Ele só precisa que vocês tomem essa decisão, que façam essa oração e algo novo vai acontecer. Porque o rio dele vai fluir na vida de vocês. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós declaramos o nosso amor a Ele, a nossa vida a Ele, Ele sabe de tudo. Ele conhece o nosso coração, conhece tudo que nós precisamos. Então a melhor decisão, eu tomei essa decisão também, quando eu tinha 11 anos de idade. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como o pastor Paulo falou, existem desafios, existem crises, existem momentos menos bons, mas uma coisa eu tenho aprendido na caminhada cristã: todo cristão ele precisa ter uma mente sã, um coração mole, mas precisa ter uma pele rígida para os embates da vida, né? Mas Jesus, ele certa vez ele disse assim: eu nunca vos deixarei, eu nunca vos abandonarei, eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Isso é maravilhoso. Repita comigo assim essa oração: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história,
mudará a minha forma de caminhar. Portanto, hoje, Jesus, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Olha que simples, né? Uma oração, uma entrega. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu, há uma alegria no céu. E se há uma festa no céu, também há uma festa aqui na terra. Então preste bastante atenção, nós preparamos uma festa. Nós queremos apresentar uma nova família para vocês. Então olha, eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. No 3, vocês vão olhar para trás, que eu vou vos apresentar uma nova família. Uma família que vai cuidar de vocês, uma família que vai abençoar vocês, uma família que vai caminhar ao lado de vocês, para que cada dia mais vocês possam crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Amém? Muito bem. Então tem festa ou não tem? Só podem olhar para trás do 3. Só podem olhar para trás do 3. Tem festa aqui ou não tem festa? Eu quero festa. Eu quero festa. Vamos celebrar. Vamos celebrar. 2. Somos comuns, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Declare isso aí para esse irmão que está do seu lado. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, tem glória a Deus. Se é para Ele, tem aleluia. Se é para Ele, tem festa. Ele é o nosso Deus. Maravilhoso Jesus. Pergunta a esse irmão: você foi abençoado hoje? Se ele falar que não, você ora forte na cabeça dele. Meu Deus, que coisa boa, né? Pastor Paulo, pastora Vânia, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pelo apoio, pela visita. Portugal, Lagoinha, Lisboa, ama a vida de vocês. Uma pena que a viagem é tão curta, né, pastor? Tem que vir ficar aí uns 30 dias conosco, pastor. Né? Convence a Vânia. Convence ela, pastor. Muito bem, que Deus continue. Essa é fácil, pastor. Muito bem, que coisa boa, que coisa boa. Que tempo bom, né, gente? Maravilhoso, tempo precioso. Não se esqueça, conferência Educar e Proteger ainda continua hoje às 19 horas, o encerramento. Tem sido assim um tempo muito precioso, amém? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por este tempo tão precioso, Pai. Obrigado, Pai, porque nesta manhã, Pai, o Teu nome foi exaltado, glorificado. Tua palavra, Pai, falou aos nossos corações de forma tão grande, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nesta manhã também vidas, Pai, se reconciliaram ao Senhor, vidas foram salvas. O Teu nome foi exaltado em todo o tempo, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana cheia do favor, do cuidado, do amor do Senhor, Pai. Que a nossa semana seja, Pai, exatamente como a vontade do Senhor. Uma semana boa,
uma semana agradável e uma semana, Pai, cheia do cuidado, cheia, Pai, cheia do favor, agradável, Pai, cheia, Pai, boa, agradável, Pai. Ah, Deus, que semana maravilhosa, Pai. Ela vai ser perfeita, Senhor. Ela vai ser perfeita, porque o Senhor vai estar todos os dias nela, Pai. Nós abençoamos, Pai, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio mais uma vez poder celebrar ao Senhor com você. Você que está em casa, você que acompanhou esse culto, você que realmente, entregou a sua vida para Jesus e quer falar conosco aqui através do 91-600-8010, o nosso telefone da paz. Você pode nos mandar uma mensagem via o WhatsApp para que possamos entrar em contato com você. Que Deus abençoe você. Logo às 19 horas nós temos outro culto e eu quero esperar por você aqui, pela sua família e pelos seus amigos. Que Deus abençoe você e uma boa semana.